Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra de Deus. Nessa parte final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele nos dá lições práticas a respeito de como devem viver aqueles que entendem a situação da época atual, aqueles que entendem todo o movimento do mal no mundo, toda a preparação do mal no mundo, como ele destacou aqui, principalmente no capítulo 2, quando ele disse que já há um mistério da iniquidade operando. E ele estava falando lá desde os seus dias, o apóstolo Paulo, lá por volta do ano 50 da era cristã, do primeiro século ainda. Ele diz, já havia lá, como está no versículo 7, o mistério da iniquidade operando, e ao mesmo tempo o texto diz, aguardando que Deus desse o ok, para que esse mistério da iniquidade então aflorasse totalmente e se manifestasse totalmente no mundo, mostrando todos os propósitos malignos para o mundo, mas ao mesmo tempo também, como tivemos a oportunidade de meditar aqui na última passagem, cumprindo um propósito de Deus no mundo. Um propósito que tem a ver com juízo, que tem a ver com julgamento de Deus, para com aqueles que rejeitaram a verdade. Observe o que diz aí o finzinho dos versículos 11 e 12, quando diz, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, Deus permitindo, Deus deixando que o crescimento do mal, que a manifestação plena da iniquidade, que vai se personificar neste ser chamado anticristo, que ele apareça, apenas para cumprir um propósito de juízo de Deus sobre o mundo, e especialmente sobre aqueles que rejeitam o Evangelho. Nós estamos vendo nessa semana algumas notícias na televisão, reportagens aí de pastores de denominações evangélicas, uns acusando os outros de enriquecimento ilícito, de dinheiro desviado e esse tipo de coisa. Nós nos perguntamos muitas vezes como é possível algo dessa natureza, como que Deus permite que algo assim aconteça. Mas a própria palavra está dizendo, quando as pessoas rejeitam o verdadeiro Evangelho, Deus permite que
que os falsos se estabeleçam para julgá-los por causa disso. Quando se rejeita a verdadeira mensagem da salvação, a mensagem do Cristo crucificado, a única salvação possível sendo essa, a do Cristo que deu a sua vida pelos pecadores e que exige em contrapartida o quê? Fé e que o siga. É isso que Cristo quer de nós, que nos tornemos seus discípulos e o sigamos negando-nos a nós mesmos, dizendo não para nós mesmos, tomando a cruz e o seguindo. Esse é o evangelho verdadeiro, mas que não faz muito sucesso entre as massas, entre a maioria das pessoas que frequentam as igrejas, porque elas preferem ouvir outra verdade, entre aspas. Preferem ouvir que está tudo bem com elas, que são pessoas excelentes, que está tudo certo e que Deus só vai abençoá-las, abençoá-las, abençoá-las. Não há nada de novo, meus irmãos. É exatamente aquilo que os falsos profetas diziam a Israel no tempo da grande calamidade em que o exílio se aproximava, em que vinham os exércitos babilônicos para destruir Jerusalém. O que os profetas falsos diziam? Paz, paz. O que eles diziam? Não vai acontecer nada, porque Deus ama vocês. Não vai acontecer nada, porque Deus é o nosso Pai. E porque Deus, Ele colocou aqui o grande templo de Israel, e Deus nunca vai destruir o templo de Israel. Não ficou pedra sobre pedra do templo de Israel. E aliás, 2 vezes na história, não ficaram lá pedras em pé, porque foram todas derrubadas. Porque Deus não está interessado em estruturas. Deus não está interessado em aparências. Deus quer o coração, Deus quer a verdade, Deus quer a sinceridade. E quando as pessoas renegam o verdadeiro evangelho e passam a seguir falsos evangelhos, isto já é um juízo de Deus. Deus está autorizando, Deus está deixando, Deus está entregando essas pessoas a esse estado, para que elas sejam julgadas com rigor máximo, quando Deus então decidir que é a hora de julgar. Veja que o apóstolo Paulo usa aqui uma palavra para os Tessalonicenses, que ele diz, mas eu estou convencido de que as coisas não são assim com vocês. Ele começa no versículo 13 dizendo, entretanto, ou seja, eu pintei um quadro terrível aqui, de um abandono de Deus, em que Deus mesmo abandona a raça humana para que ela cometa todos os pecados que ela puder e para que mergulhe cada vez mais no erro, na ignorância, na heresia, na idolatria. Entretanto, ele diz, eu estou certo que Deus não vai permitir que isso aconteça com a igreja fiel, com a igreja verdadeira. Ele diz, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui nessa exortação final do apóstolo Paulo nessa carta, ele ainda vai falar algumas coisas mais no final do capítulo, especialmente aquelas pessoas que achavam que porque Cristo voltaria logo, elas não precisavam mais trabalhar, não precisavam mais fazer nada, vai ser essa a exortação final, mas antes de falar disso, ele está tratando aqui de conselhos muito práticos para aqueles que entendem o momento em que vivem, conselhos muito práticos para aquelas pessoas que sabem que esse mundo vai acabar, não sabe quando, não sabe em que momento, e nem deve saber isso, porque não foi revelado. Mas sabem que esse mundo está destinado a terminar. E terminará com a volta de Jesus. E antes da volta de Jesus vai haver um crescimento astronômico do mal. Então a ideia de Paulo é o seguinte, você que entende isso, você que compreende isso, como é que você vive, afinal de contas? Então, meus irmãos, temos aqui, nessa passagem que nós lemos, 3 verdades urgentes para pessoas que entendem
que o tempo está chegando. 3 verdades urgentes para pessoas que entendem que o tempo está chegando, que o tempo está se cumprindo. Para quem já recebeu toda essa instrução anterior do capítulo 2, para quem já recebeu toda a instrução da primeira carta de Paulo, que ele escreveu aos Tessalonicenses, falando também a respeito da segunda vinda de Jesus. Então, pessoas que já receberam isso, que já entenderam isso, que já compreenderam essa questão. Agora, o que devem fazer? Como devem viver na prática? E a primeira verdade aqui, meus irmãos, é que nós somos escolhidos de Deus. E como escolhidos de Deus, Deus nos destinou para a glória dele, não para a perdição. Nos destinou para encontrarmos Cristo na glória. Mas isso não significa que nós não devemos nos esforçar e trabalhar. Trabalhar a nossa salvação, trabalhar a nossa santificação e, de certa forma, fazer o que ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele disse: irmãos, eu vejo que vocês têm fé operosa, amor abnegado e esperança firme. Está lá no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. E isso me faz ter certeza que vocês são escolhidos de Deus, que vocês são eleitos de Deus. Ou seja, há aqui uma tensão entre aquilo que Deus predestinou, aquilo que Deus destinou, estabeleceu para nós, e aquilo que precisa acontecer na nossa vida para que isso fique evidente. Então olha o que ele diz, com calma aqui, ele fala: irmãos, eu dou graças a Deus por vocês. O evangelho falso não está destruindo vocês. Vocês não estão se deixando levar pela iniquidade dos dias em que vivem. E isso não está acontecendo porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Uma das verdades mais extraordinárias e assustadoras da palavra de Deus é esse ensino a respeito da escolha, da eleição, ou daquilo que os teólogos e a própria Bíblia chama de predestinação. Sim, porque por um lado, está claro no texto que Deus nos escolheu, ele diz, desde o princípio. Ou seja, Deus não me escolheu quando eu o escolhi. Senão não seria desde o princípio, seria depois que eu o escolhi. Muitas pessoas defendem uma eleição, uma predestinação, mais ou menos assim. Deus previu que eu creria, então porque ele tem uma presciência e porque ele enxerga de antemão, porque ele viu lá desde o início que eu iria crer, então ele me escolheu. Mas isso não seria uma escolha, isso seria só uma mera constatação da minha fé. E não se poderia usar essa palavra escolha ou predestinado. Não, o texto diz, ele nos escolheu desde o princípio para algo, com um propósito. E ele diz, para a salvação. Predestinados, escolhidos para serem salvos. Para serem salvos. E aqui está a base, aqui está a garantia de que nós não seremos enganados. Muito embora o próprio Jesus disse que a manifestação do mal no mundo, quando alcançasse a plenitude incorporada nesse ser, nesse personagem que é chamado de anticristo, quando ele aparecesse, ele tentaria enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, quer dizer, do que depender dele, do que depender de suas forças, do que depender de seus propósitos, ele quer enganar os verdadeiros cristãos, os eleitos. Mas a nossa certeza de que não seremos enganados é justamente porque somos eleitos. Destinados para a salvação, diz o texto. Mas se nós parássemos o texto nessa vírgula, depois que ele diz, nos escolheu desde o princípio para a salvação, talvez ficasse a ideia de que é uma coisa automática. Mais ou menos assim, Deus decidiu, Deus escolheu, Ele te escolheu, você está salvo e acabou.
Independente do que você faça, independente da sua vida, independente dos seus atos. Mas não, porque ele diz, nos escolheu desde o princípio para a salvação, e aí ele vai usar 3 expressões. Pela santificação do Espírito, e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o Evangelho. Se eu olhar essas 3 declarações invertidas, nós temos aqui todo o caminho da vida cristã autêntica, verdadeira. Se eu olhar primeiro a ideia, que ele põe em terceiro aqui, mas se você pensar isso primeiro, o chamado. O que é o chamado? O chamado é o momento em que ele nos chamou das trevas para a luz. É o momento em que o poder do Evangelho nos convocou com santa convocação e disse, deixe esse mundo, deixe tudo para trás e venha e siga-me. Como mais ou menos ele fez com Mateus, o cobrador de impostos, também chamado de Levi, que estava sentado na coletoria de impostos, ganhando dinheiro ilicitamente, cobrando impostos mais caros. E então Jesus passou na frente dele e disse, você, Levi, você, Mateus, segue-me. Venha comigo. E o texto diz, e ele, deixando para trás tudo, largou tudo e o seguiu. Chamado é conversão. Conversão quer dizer, em primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento significa, eu estou sinceramente arrependido de tudo que eu fiz. De todos os meus atos, de todas as coisas erradas que eu cometi. Eu estou sinceramente arrependido disso. Não há conversão sem arrependimento. Portanto, fomos escolhidos para a salvação. Mas como isso é concreto em nossa vida? Como isso se torna concreto em nossa vida? Primeiro, pela evidência, pela eficácia do chamado. Se Ele nos chamou, se nós experimentamos pela graça dEle o verdadeiro arrependimento, que é a base do chamado de Deus. Depois, apenas logicamente, porque cronologicamente é tudo junto, depois do arrependimento, cronologicamente é junto, apenas logicamente, vem a fé. Porque a fé é a confiança no Salvador. Primeiro eu me arrependo de mim mesmo. Primeiro eu me desespero de mim mesmo. Primeiro eu percebo que não há esperanças em mim, só há falência espiritual em mim. Há apenas falência espiritual em mim. Não há qualquer esperança em mim. Eu me desespero de mim mesmo. Eu me arrependo profundamente de tudo que eu fiz de errado. Mas eu não paro aí. Porque então só seria desespero. Note que Judas Iscariotes parou aí. Quando ele traiu a Jesus. Foi até aí que foi o seu entendimento. E ele parou aí. Ou melhor, foi adiante. Foi se matar. Foi e se enforcou. Se matou. Consumando todo um desespero. Não, o arrependimento não para aí. Ele não para nesse momento só de pesar, de angústia, de sofrimento, de reconhecimento de culpa. Ele não para aí. Ele vai um passo além e passa a confiar, a confiança. Então isso é fé. Fé na verdade, diz o apóstolo Paulo. É assim que a eleição opera. É assim que a predestinação se consuma. Primeiro o chamado, o arrependimento, e segundo a fé. A fé na verdade. Queridos, não é qualquer fé. Todo mundo crê em alguma coisa. Não é apenas fé. O que mais existe no mundo são fés. É fé na verdade. Crenças existem aos montes. Não adianta crer no falso. Confiar no que não te dá suporte, no que não vai aguentar o peso dos seus pecados. Só Cristo é forte o bastante para te sustentar com todos os teus pecados. Confiar em Cristo. Se perguntar para Satanás se Satanás crê em Deus, escuta, diabo,
Você acredita em Deus? Sabe o que ele vai dizer? É óbvio que sim, não tenho dúvida nenhuma da existência de Deus. Se perguntar para todos os seus demônios que seguem Satanás, e vocês, demônios, vocês acreditam em Deus? Vocês creem em Deus? Eles vão dizer, cremos, e cremos tanto que até trememos. Porque sabemos quem Deus é. E sabemos o que está reservado para nós, que cremos em Deus, mas não mudamos de vida. Porque a grande questão dos demônios não é o quanto eles acreditam em Deus, mas é o quanto eles obedecem a Deus. A fé se expressa em obediência. Obediência à palavra, obediência ao Deus da palavra, obediência à verdade, obediência ao Deus da verdade. E aqui que ele diz, quer saber se você é um eleito? Quer saber se Deus te escolheu desde o começo para a salvação? Então olhe se você foi chamado por Deus. Então verifique se Deus eficazmente te chamou das trevas para a luz. Se houve arrependimento verdadeiro na sua vida. Ou se você é como esses artistas por aí que fazem biografias e entrevistas, perguntam para eles, e você se arrepende de alguma coisa que você fez? E o que eles sempre dizem? Não me arrependo de nada. Não, parece que há um mérito na sociedade, há um mérito no orgulho vazio da sociedade moderna de dizer, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Vai fazer tudo de novo lá no inferno. Vai experimentar à vontade. Queridos, arrependimento é o começo de tudo. É assim que se começa, é assim que se prova a eleição verdadeira. E na sequência vem a fé verdadeira, a confiança em Cristo. Confiança que Judas não demonstrou porque foi e se matou, mas que Pedro demonstrou quando, também tendo traído a Cristo, também tendo negado a Cristo Jesus, e 3 vezes, numa só noite, esse Pedro volta, vamos dizer assim, veste aí uma cara de pau e vai lá se apresentar diante dos discípulos para aguentar os olhares dos discípulos que vão estar dizendo assim, você, hein, Pedro, que papelão, e agora está aqui fazendo o quê? Negou a Jesus 3 vezes e agora está aqui no nosso meio, por quê? Mas lá estava Pedro para aguentar as consequências do seu próprio ato. Arrependimento é aguentar as consequências do próprio ato. Quem foge não se arrepende. Quem volta, quem aguenta e, acima de tudo, confia no perdão de Deus. Lá estava Pedro, na manhã de Páscoa, quando Cristo ressuscitou e o túmulo estava vazio. Ele é o primeiro a correr para o túmulo. Lá está Pedro, alguns dias depois, quando eles estão no mar da Galileia pescando outra vez, e Jesus aparece na praia. E Pedro e João conversam e dizem, eu acho que é Jesus que está lá. E o Pedro é o primeiro a mergulhar na água e ir a nado para tentar chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque ele acredita. Porque ele crê. Porque ele confia, ele sabe que errou, e errou muito, mas ele sabe que pode ser perdoado. E ele se apega, e ele confia no perdão de Deus. Isso é fé. É confiar no perdão de Deus. É confiar que Deus é grande o bastante e bom o bastante para nos perdoar, mesmo nós não merecendo esse perdão. E então vai a terceira etapa da concretização da eleição. Ele diz aqui, pela santificação do Espírito. Eu só inverti a ordem, mas está tudo certo. Você pode ler do jeito que está aqui sem problema nenhum. Da santificação do Espírito, fé na verdade e pela evidência do chamado de Deus. O que é a santificação do Espírito, meus queridos? É justamente Deus mostrando o seu poder
em mudar a nossa vida. No arrependimento, nós estamos sinceramente convictos de que erramos e sabemos onde e como. Na fé, nós estamos plenamente certos de que somos perdoados porque Cristo pagou nossa dívida, derramou um sangue, não qualquer sangue, mas o precioso sangue do Filho de Deus para perdoar os nossos pecados. Agora, algo tem que mudar na minha vida, minhas atitudes precisam mudar, o velho eu precisa morrer. Uma nova criatura tem que aparecer em santidade, em transformação. Claro que isso é progressivo. Deus não espera que nenhum recém-convertido seja perfeito em palavras e obras. Aliás, perfeito em palavras e obras nós não seremos nunca nessa vida, mas precisamos crescer em direção à meta, o alvo, que é viver uma vida de santidade. Não é possível passar ano após ano, mesmo frequentando uma igreja, mas está tudo lá que estava outrora. O velho gênio incontrolável está lá. Os velhos vícios estão lá. Os mesmos pecados, ano após ano, ano após ano. Isso não é evidência da eleição. Note que Paulo diz aqui, irmãos, ele nos chamou para a glória de Jesus Cristo. Tem frase mais bela, mais espetacular do que essa? Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para alcançar a glória de Jesus Cristo. Significa que um dia nós adentraremos aquele lugar onde reina a perfeita santidade e justiça, e nos encontraremos frente a frente com Cristo Jesus. E então aquilo que a gente aqui apenas, de uma forma simbólica nós cantamos, abraça-me, é claro que isso é apenas uma forma poética e simbólica de cantar aqui neste mundo, mas então lá, isso será concreto. E deixa eu dizer, será concreto porque nós o abraçaremos com o corpo ressuscitado. E Cristo também tem um corpo ressuscitado e glorioso. Vai ser um encontro na glória. Para isso Ele nos chamou. Para isso Ele nos predestinou. Mas é preciso mostrar agora, aqui, evidências concretas de que fomos predestinados para isso. Como? O chamado, o arrependimento verdadeiro, a fé, não qualquer fé, a fé na verdade e a santificação. Você tem essas três coisas na sua vida? Essas três experiências são suas? Verdadeiramente? Então você pode se alegrar porque você foi escolhido por Deus para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fato de sermos escolhidos não anula que nós temos que trabalhar. Veja que há uma ênfase no versículo 15 quando ele diz, assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Eleição não se comprova sem firmeza. Permanecei firmes. E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Paulo já havia escrito uma carta, a 1 Tessalonicenses, essa aqui é a segunda. Ele já havia estado entre eles e pregado para eles a verdade do Evangelho. Agora ele está dizendo o seguinte, fiquem firmes nisso, guardem essa mensagem verdadeira da palavra de Deus. Tradição aqui não são costumes humanos. Tradição aqui é a boa tradição da palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que Paulo transmitiu, escrevendo e pregando para eles. Quando esteve entre os Tessalonicenses presencialmente, ele diz, isso tem que ser feito com firmeza. Você precisa permanecer nessas tradições da palavra, nos ensinos da palavra de Deus, com firmeza.
porque isso evidencia que vocês foram chamados. Portanto, meus irmãos, o fato de nós sermos eleitos por Deus não anula a necessidade que temos de comprovar com atitudes práticas que nós fomos escolhidos. E isso é uma boa atitude e é uma verdade urgente para cristãos nos últimos dias, para cristãos nos últimos tempos. E a segunda verdade é mais ou menos como se fosse o oposto disso, fazendo aqui um contrapeso, um contrabalanço, para equilibrar as coisas, para também não pensar que tudo depende só da gente. Para também não passar a impressão errada que então sou eu que decido tudo, que eu que preciso fazer, e eu que tenho que pôr a mão na massa, e se eu não fizer não vai acontecer, porque não é bem assim. Porque há todo o lado, o suporte divino para nos capacitar. Então olha que mensagem maravilhosa dos versos 16 e 17 que diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. É uma espécie de uma oração aqui, pequenininha, curtinha, que ele coloca no meio, um tipo de um desejo, ele está se expressando em relação aos Tessalonicenses, mas a respeito de algo que ele espera que Deus faça neles. Eles foram eleitos, eles foram escolhidos para se encontrar com Cristo na glória, para experimentar a maior experiência de todos os tempos, mas eles têm que provar isso com trabalho sério, duro, esforço pessoal, não serem negligentes, mas não devem pensar que farão tudo por si mesmos, porque receberão uma ajuda, e uma ajuda extraordinária, uma ajuda espetacular. Olha que Paulo junta aqui o Pai e o Filho dizendo: Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, título completo. Ele mesmo, ele enfatiza. E Deus, o nosso Pai, os dois, o Pai e o Filho juntos. E aí ele diz que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Aí o pedido: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O Pai e o Filho, juntos na função de consolar. Ele não citou aqui o Espírito Santo, não é? Então, talvez, como dizem por aí, é porque o Espírito Santo não é Deus, não faz parte da Trindade, não é uma divindade, como as heresias que existem por aí. Ora, mas o Espírito Santo, ele é o próprio Consolador. A função dele é essa. O que ele está dizendo aqui é simplesmente que o Pai e o Filho também vão participar disso. O Pai e o Filho vão se envolver ativamente na obra de consolar você. Mas deixa eu dizer um negócio, consolar aqui não é aquela ideia de dar um tapinha assim nas costas e dizer: ah, não chora não. Não é isso. Consolar não é dizer: não chora não, logo vai passar. A palavra melhor não é consolar, é confortar. Confortar. Mas o que está implícito na palavra confortar? Está a palavra força. Força. Confortar. De forte, de força. Não é apenas dizer: não chora não, logo passa. É mais do que isso. Quando a Bíblia diz que que o Espírito Santo é o Consolador, está dizendo que ele é o Confortador. É melhor a palavra. Aliás, a palavra grega, né, que vocês já ouviram um monte de vezes aqui, é Paracletos. Literalmente significa aquele que está do lado. Mas está do lado, não no sentido de dizer aqui, tocar no ombro, não chora não. Está no lado, no sentido de dizer aqui, olha, esse ombro aqui é seu. Esse ombro aqui é forte e é seu. Pode se apoiar nele. Pode se firmar nele. A obra
que o Espírito de Deus faz em nós, e que Paulo diz aqui, que o Pai e o Filho também participam, é de nos dar força. É uma obra extraordinária, de nos dar coragem, de nos dar força, porque é difícil ser crente num mundo de incrédulos. Porque é difícil ser crente num mundo onde a maioria dos crentes são incrédulos. Com o perdão da confusão de palavras. É difícil ser crente num mundo onde os crentes não levam Deus a sério. E aguentar o testemunho verdadeiro diante de uma geração pervertida e corrupta. É difícil ser crente verdadeiro. É mais fácil ser Maria vai com as outras e entrar no esquema e seguir o curso. É mais fácil isso. Da onde virá a força para fazer diferença? Daqui. Do Deus que nos conforta. Do Deus que sim, acalma o nosso coração e nos diz palavras de consolo do tipo, não chore, ou então às vezes até chore um pouco, porque também faz bem em certos momentos. Do Deus que alivia a ferida, sim, mas mais do que isso, Ele vem e diz, o meu ombro está à sua disposição, não só para você chorar, para você se apoiar nesse ombro e seguir em frente com decisão, com firmeza. Então é isso que ele está dizendo. Esse Deus, esse Jesus Cristo, esse Deus e o Consolador, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e em toda boa palavra. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, a segunda verdade urgente para aqueles que vivem e sabem que vivem os últimos tempos, mesmo que não saibam quando vai ser, quando será o dia da vinda, mas percebem que esse mundo está em movimento, que tudo está se organizando para o aparecimento da encarnação do mal, que é o anticristo, e que percebem que precisam viver de forma autêntica, coerente e verdadeira com a palavra de Deus. Então eles têm que, primeiro, comprovar na prática que são eleitos, não só no discurso. Comprovar na prática com o chamado verdadeiro arrependimento, fé e santidade. Porque fomos destinados para a glória, mas ninguém verá o Senhor se não for santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso luta, dedicação pessoal para vencer a tentação, para vencer o pecado, para viver uma vida de oração, para viver uma vida de estudo da palavra de Deus. A nossa carne não quer estudar a palavra de Deus. A nossa carne quer assistir televisão. A nossa carne não quer evangelizar o amigo. A nossa carne quer ir no estádio torcer pelo time. A nossa carne não quer fazer as coisas que Deus quer. Esperar automaticamente que isso vai acontecer. Vai esperando. Perseverar, ele diz, guardai, permanecei firmes. Comprove a sua eleição na prática. Mas aí vem o outro lado da moeda. O alívio do outro lado, quer dizer, mas não pense que vai depender só de você. Não pense que é só você, que é só por sua conta, que só se você for forte e poderoso o bastante, porque então estava tudo perdido mesmo. Conte com a ajuda do Confortador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conte com o poder do Deus triuno que vai te sustentar, que vai aliviar as dores do seu coração, sim, no sentido de consolar, mas vai confortar, dar forças, dar determinação, dar firmeza de propósito para que suas obras e palavras, note que ele diz, obra e palavra, boa obra e boa palavra, sejam confirmadas. Aquilo que você faz e aquilo que você fala, que isso seja bom, tenha o adjetivo bom, ao lado dessas duas atitudes. Só é possível isso pelo poder
do Confortador, do Deus que opera em nós, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos lidera, que nos leva à frente, até porque nos escolheu. E não nos escolheria para nos deixar jogados. Se nos escolheu, se começou a boa obra em vós, Filipenses 1,6, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E finalmente, meus irmãos, encerrando aqui a terceira verdade urgente para cristãos que entendem a época em que vivem, compreendem a movimentação do mal na sociedade, entendem que Deus está permitindo a operação do erro aqui, permitindo o engano, permitindo os falsos apóstolos, os falsos profetas, permitindo tudo isso. Sabe qual é a terceira verdade máxima? É que eles precisam trabalhar. Simples, né? Eles precisam se envolver. Há um trabalho, há uma ordem, há um serviço a ser desempenhado. Precisa de colaboradores. Olha o chamado de Paulo no verso 1 do capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. O que Paulo está fazendo? Está chamando os Tessalonicenses para entrarem na batalha, para o ajudarem na tarefa. Paulo estava nesse período, provavelmente na cidade de Corinto, plantando uma igreja lá. E você sabe que ele enfrentaria grandes dificuldades em Corinto. Aliás, onde foi que ele não enfrentou dificuldades? Em todas as cidades que passou, ele enfrentou lutas, dificuldades, problemas. Sempre havia oposição, sempre havia homens maus e perversos tentando matá-lo, tentando destruí-lo, em todo lugar. O que ele pede aqui, em primeiro lugar? Oração. Oração. Um apóstolo verdadeiro, não desses falsos que tem por aí. Até uma brincadeirinha que a gente faz, né? É que na Bíblia tem apóstolos. Apóstolos. Hoje tem apóstolos. Por aí. Aos montes. Apóstolos. Os da Bíblia são apóstolos. Aqui tem um apóstolo verdadeiro. Ele diz: orem por mim. Preciso da ajuda de vocês. Não posso fazer isso sozinho. Não tenho condições de fazer essa obra sozinha. Muitos de nós diriam: tem sim, Paulo. Você pregou no mundo inteiro. Você plantou igrejas, foi o maior evangelista de todos os tempos. E ele diz: orem por mim. Preciso da ajuda de vocês. Queridos, se Paulo precisava, o que se diz a respeito de mim? O que se diz a respeito dos nossos pastores, dos nossos missionários, dos nossos presbíteros? Se Paulo precisava de oração dos outros, nós precisamos muito mais. Quanto precisam os nossos missionários, que estão lá tentando pregar a palavra no meio dos índios, em outros países, em situações tão difíceis. Tem que entrar na batalha, tem que entrar na luta pela propagação do Evangelho. Olha o que ele diz aqui: orem por nós primeiro, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Literalmente ele diz assim: para que a palavra do Senhor corra, que ela dispare, que ela inicie uma corrida, e uma corrida rápida e vitoriosa. Para que a palavra de Deus, na mente de Paulo era assim, que fosse alcançando uma cidade depois da outra, um país depois do outro, uma nação depois da outra, para que a palavra de Deus disparasse e alcançasse as nações. Até porque Paulo sabia que Jesus não voltaria e não voltará antes que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E só Deus sabe o que ele considera pregado em todo o mundo. Não nos cabe adivinhar isso. Nos cabe pregar e muito. Mas a Bíblia diz
que Jesus voltará quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Por isso Paulo diz, tem que soltar o evangelho, ele tem que sair numa carreira vitoriosa, que seja glorificada, que seja engrandecida essa pregação da palavra de Deus. E ele diz, como está acontecendo entre vocês? Porque em Tessalônica aconteceu uma obra extraordinária, rápida inclusive. Houve conversões muito rápidas lá, e Paulo, ele agradecia muito a Deus pela rapidez com que a palavra foi semeada, cresceu e já estava sendo glorificada entre os tessalonicenses. Mas note aqui o segundo pedido de oração. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo sabia que quando a palavra corre, quando nós começamos a pregar o evangelho, quando o evangelho começa a ser ouvido, quem vai se levantar? O inimigo, a oposição. Quase sempre levantando homens. Muito embora a nossa luta não seja contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, os instrumentos dos principados e potestades são homens de carne e sangue. É só para entender que a luta maior não são as pessoas, são quem está por trás delas. Mas as pessoas se levantam como instrumentos dos principados e potestades para tentar barrar o evangelho, brecar o avanço do evangelho. Ele diz aqui, então que Deus nos livre desses homens, porque a fé não é de todos. Parece meio óbvio ele falar isso, porque a fé não é de todos. É óbvio, não é óbvio? A fé não é de todos, nem todos creem. Mas não é isso que ele quer dizer. Isso é óbvio, nem todos creem. Mas o que ele quer dizer também é que Deus não concedeu o dom da fé para todos. Deus não concedeu o dom da fé para todos. A fé não será dada a todos. E por sua vez, os que não recebem o dom, na incredulidade, vão perseguir quem crê. Então, o pedido aqui, meus irmãos, é de ajuda. Deus nos capacita, Deus nos dá forças, mas nós também temos que nos ajudar uns aos outros. Nós também temos que participar, cooperar na obra missionária. E fazer missão significa ajudar e orar pelos missionários que estão lá longe, distante, e cumprir a nossa parcela de divulgação, de semeadura aqui, agora, no já. Eu já estou encerrando, mas eu preciso mencionar algo importante, porque, por um lado, nunca se falou tanto, nunca se, entre aspas, pregou tanto o evangelho no Brasil. Eu quero dizer o seguinte para você, que se você acordar às 6 horas da manhã e ligar sua televisão em programas evangélicos, talvez você vai dormir às 2 da manhã, já no dia seguinte, e você consegue, eu acredito que seja possível, só assistir programas evangélicos o tempo todo. Claro, você vai mudar de um canal para cá, do canal para o outro, mas você vai assistir das 6 da manhã até, quem sabe, às 6 da manhã do outro dia. Mas sabe o que é mais impressionante? Que você pode fazer isso e não ouvir nem uma vez o evangelho verdadeiro. Você pode assistir tudo isso e só ouvir mensagens de interesseiros, de pessoas que querem dinheiro, de pessoas que querem enganar os outros. Você pode, esse é o mais terrível, é a situação mais terrível que existe. Agora, meus irmãos, nós não temos alguma culpa nisso? Será que nós não temos alguma culpa nisso? Você vai dizer, mas que culpa, pastor? Não tem nada a ver com isso. Se esses caras, se esses falsos apóstolos, se esses falsos profetas estão enganando gente adoidada por aí, o que eu tenho a ver com isso? A questão é assim. Nós conhecemos o evangelho verdadeiro, mas muitas vezes guardamos só para nós. Nós conhecemos o evangelho.
Ele nos deu esse presente, esse legado, esse tesouro maravilhoso que é conhecer o Evangelho verdadeiro. Mas ao invés de nós estarmos fazendo essa palavra correr pelos quatro cantos, nós ficamos tímidos, amedrontados, guardando isso só para nós. Ora, Jesus disse, se os filhos não clamar, as pedras vão clamar. As pedras. E Ele levanta, Ele permite esses maus anunciadores do Evangelho. Por um lado, para punir o mundo que não quer saber do verdadeiro Evangelho, mas por outro lado também para nos envergonhar e para que nós percebamos que a nossa missão era fazer isso. Olhemos para a nossa igreja, não vamos pensar nas outras, pensemos em nós, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sempre ouvi falar, nós temos conhecimento, nós temos potencial para ser a maior igreja do Brasil. E por que não somos? Primeira resposta, porque não é o propósito de Deus? Aceito. Aceito essa resposta. Aceito. Mas a segunda resposta eu também preciso aceitar. Porque não trabalhamos. Faz pouco tempo que a nossa denominação acordou para a necessidade de pregar o Evangelho. Se passaram décadas na nossa denominação. E eu sei, é fácil falar quem não viveu, quem não esteve lá. Eu peço desculpas para poder falar isso. Mas se passaram décadas de estagnação do presbiterianismo no Brasil e décadas inteiras de decréscimo, de números cada vez mais reduzidos, mas números não provam nada, não provam mesmo. Não devemos usar números como prova. Mas tem hora que não precisa nem de número, é só olhar. É visível. Meus irmãos, só recentemente, há poucos anos, a igreja entendeu a necessidade de plantar novas igrejas, de espalhar, de fazer a verdade do Evangelho correr. Passamos muito tempo discutindo coisas inúteis na igreja e brigando por detalhes insignificantes da igreja, como denominação. Só muito recentemente, até porque Deus levantou homens na própria igreja presbiteriana, e note, homens muito simples, alguns desses, para liderarem a igreja e para mostrarem o caminho verdadeiro da pregação do Evangelho. Se esses falsos estão por aí, muito dos motivos, em parte das razões, porque eu creio na soberania de Deus, mas também creio na responsabilidade humana, parte da razão foi a nossa ausência. Nós não estávamos lá, onde devíamos estar. E muitas vezes não estamos lá no nosso condomínio onde devíamos estar. Não estamos lá onde as pessoas estão precisando ouvir uma palavra verdadeira. Não estamos no momento em que se precisa que alguém semeie a palavra de Deus. Os semeadores estão sentados, esperando Jesus voltar, ou talvez fazendo outra coisa. Terceira verdade urgente para crentes que entendem o momento em que vivem. Tem que trabalhar, precisa participar, tem que ser um cooperador na expansão do Evangelho, na expansão da palavra, para fazer a palavra correr. Faça isso orando, pondo alvos, orando por pessoas que fazem isso, orando por pessoas que você pode compartilhar o Evangelho. Participando desta obra. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira falando mal dos que fazem errado. E se fazem errado,
têm que ser criticados por isso, porque se não criticássemos, estaríamos concordando e sendo coniventes. Mas não adianta apenas mostrar o quanto eles estão errados, se sabendo o certo, não fazemos. Aliás, nesse caso, a responsabilidade é ainda maior, porque quanto mais conhecimento recebemos, mais cobrança Deus mesmo nos dará. Cristãos que entendem os dias, que sabem a época em que vivem, têm coisas urgentes para compreender e para fazer. A primeira é a notícia maravilhosa de que você foi escolhido por Deus. Escolhido para se encontrar com Cristo na glória. Não há nada maior do que isso. Mas você precisa provar isso com suas obras. Precisa provar com a conversão verdadeira, com arrependimento, com fé, com santidade. Mas Ele não vai deixar você sozinho nessa empreitada. Ele vem para te ajudar. Pai, Filho e Espírito Santo vem para te ajudar, para dar o ombro e dizer, você não vai vencer essa sozinho, nós vamos vencer juntos. Eu vou trabalhar com você. Eu vou te sustentar, te confortar, te consolar, eu vou te dar vitória. Então, de posse dessas duas grandes bênçãos, o que me resta fazer? Isso aqui, ó. Arregaçar as mangas e dizer, como é que eu posso ser útil? O que é que eu posso fazer aqui nesta igreja local? O que é que eu posso fazer para o bem do Evangelho no mundo? Mas antes de querer ajudar o mundo, tem que ajudar a igreja local. Tem muita gente que quer ajudar o mundo, mas não ajuda a igreja local. O que é que eu posso fazer para ajudar essa igreja a crescer e a continuar pregando a palavra de Deus? Estou aqui. Deus me suporta e eu também quero ser suporte para você. Como posso servir? Queridos, a gente fala de semeadura, de estação da semeadura. Se isso virar só um slogan, que Deus nos livre. Significa que é época de semear. E esse é um modo de cooperar. É um modo de entrar na luta, na batalha, pela propagação do Evangelho. Quem são os seus alvos? Quem são as pessoas pelas quais você está orando nesse período? Já se aproximou delas? Já orou por um período? Já está tentando aproximação para compartilhar o Evangelho? Irmãos, compartilhar o Evangelho não é chegar e dizer, eu sou o dono da verdade e aqui eu estou trazendo para você tudo o que você necessita. Não. É só testemunhar, é só dizer, quero falar de algo que eu experimentei. Até porque se você não experimentou, não adianta falar. Quero falar de algo que eu experimentei. Eu encontrei salvação.